Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. A Coroa de Berilos. Holmes, eu disse uma manhã quando olhava a rua pela janela. Tem um louco passando aí embaixo. É uma lástima que a família dele o deixe sair sozinho. Meu amigo levantou-se preguiçosamente da poltrona onde reclinava e se aproximou, com as mãos nos bolsos do roupão, olhando sobre meu ombro. Era uma linda manhã de fevereiro, fria e seca, e a neve do dia anterior ainda cobria o chão, brilhando à luz do sol de inverno. No meio da Baker Street fora sulcada pelos carros, formando uma massa escura, lamacenta, mas no meio-fio dos dois lados da rua e nos cantos das calçadas, amontoava-se em flocos de uma brancura cintilante. A calçada cinzenta havia sido limpa e raspada, mas ainda estava perigosamente escorregadia e poucas pessoas haviam se arriscado a sair. Na verdade, ninguém vinha andando da direção da estação do metropolitano a não ser esse cavalheiro cuja conduta excêntrica atraíra minha atenção. Era um homem de seus 50 anos, alto, cheio de corpo e imponente, com um rosto maciço, de feições acentuadas. Estava vestido em estilo sóbrio, mas luxuoso, com uma sobrecasaca preta, chapéu reluzente, polainas marrons e calça cinza-pérola muito bem talhadas. Mas seus gestos faziam um contraste absurdo com a dignidade de suas roupas e feições, pois estava correndo aos arrancos, dando pulinhos de vez em quando, como um homem cansado que não está habituado a usar as pernas. Enquanto corria dessa maneira irregular, sacudia as mãos e a cabeça, e contorcia o rosto em caretas extraordinárias. O que há com esse homem? Perguntei. Está olhando o número das casas. Acho que está vindo para cá, disse Holmes, esfregando as mãos. Aqui? Sim. Creio que vem me fazer uma consulta profissional. Estou reconhecendo os sintomas. Ah! Não disse. Enquanto falava, o homem chegou ofegante à nossa porta e tocou a campainha com tanta força que o barulho ressoou na casa inteira. Pouco depois estava em nossa sala, ainda ofegante e gesticulando, mas com um olhar tão triste e desesperado que nossos sorrisos desapareceram e ficamos cheios de horror e compaixão. Levou um tempo para conseguir falar, balançando o corpo e puxando os cabelos, como alguém que tivesse chegado ao limite de suas forças e estivesse prestes a ter um colapso. De repente, dando um salto, bateu com a cabeça na parede com tanta força que nós dois corremos para ele e o arrastamos para o centro da sala. Sherlock Holmes o empurrou para a poltrona e, sentando-se a seu lado, deu pancadinhas em sua mão e falou com ele numa voz calma e suave, que sabia empregar tão bem. Veio aqui para me contar sua história, não foi? Disse. Está muito cansado, veio tão depressa. Procure descansar um pouco e recobrar o fôlego, e depois terei muito prazer em estudar qualquer problema que tenha para me contar. O homem ficou sentado por um minuto ou mais respirando fundo e procurando conter a emoção. Depois passou o lenço na testa, comprimiu os lábios e virou-se de frente para nós. Naturalmente pensam que sou louco, disse. Vejo que está muito abalado, que aconteceu algo muito grave, respondeu Holmes. Só Deus sabe. Algo que chega a abalar minha razão de tão inesperado e tão terrível. A desgraça pública talvez eu pudesse enfrentar, embora seja um homem de caráter e reputação impecáveis. Desgraça pessoal também sucede a todos nós, mas as duas ao mesmo tempo, e de forma tão horrível, são suficiente para me levar à loucura. Além disso, não sou só eu. Os mais nobres do país vão sofrer também se não encontrarmos uma solução para esse problema terrível. Por favor, controle-se, senhor, disse Holmes. Conte-me calmamente quem é o senhor e o que aconteceu. Meu nome, respondeu nosso visitante, deve ser-lhe familiar. Sou Alexander Holder, da firma bancária Holder Stevenson, da Threadneedle Street. O nome era realmente muito conhecido e pertencia ao sócio majoritário da segunda maior firma bancária privada da cidade de Londres. O que poderia ter acontecido para deixar um dos principais cidadãos da grande metrópole nesse estado lastimável? Aguardamos, cheios de curiosidade, até que, com grande esforço, ele se preparou para contar sua história. Sinto que o tempo é precioso, disse, e é por isso que corri para cá quando o inspetor de polícia sugeriu que eu devia tentar obter sua cooperação. Vim para Baker Street de metrô e de lá a pé, correndo, pois vi que os carros estavam indo muito devagar, com toda essa neve. É por isso que fiquei sem fôlego, pois sou um homem que não faz nenhum exercício.
Estou me sentindo melhor agora e vou contar os fatos da maneira mais resumida e clara possível. Os senhores naturalmente sabem que o sucesso de uma firma bancária depende tanto de nossa habilidade em encontrar investimentos rendosos para nossos fundos quanto da capacidade de ampliar nossos conhecimentos e o número de nossos depositantes. Uma das maneiras mais lucrativas de investir dinheiro é em forma de empréstimos, quando as garantias são inquestionáveis. Temos atuado muito nessa área nos últimos anos, e há muitas famílias nobres a quem temos emprestado grandes quantias, aceitando como garantia seus quadros, bibliotecas ou prataria. Ontem de manhã eu estava em meu escritório no banco quando um dos empregados trouxe um cartão. Tive um sobressalto quando vi o nome, pois era, bem, talvez mesmo para os senhores seja melhor dizer apenas que era um nome conhecido no mundo inteiro, um dos nomes mais conhecidos, mais nobres, mais elogiados da Inglaterra. Fiquei assombrado com tanta honra e, quando ele entrou, tentei expressar meus sentimentos, mas ele começou logo a falar de negócios com o ar de quem quer se livrar rapidamente de uma tarefa desagradável. Senhor Holder, disse, fui informado de que o senhor costuma emprestar dinheiro. A firma faz isso quando a garantia é boa, respondi. É absolutamente essencial para mim, disse, conseguir 50.000 libras agora. Poderia, é claro, obter essa soma insignificante com meus amigos, mas prefiro que seja um negócio, e quero tratar desse negócio pessoalmente. Em minha posição, o senhor há de compreender que não convém uma pessoa ficar devendo favores a ninguém. Por quanto tempo, se me permite perguntar, vai precisar dessa quantia? Perguntei. Na próxima segunda-feira devo receber uma grande quantia que me é devida e sem dúvida lhe pagarei então o que me adiantar agora, e mais os juros que achar correto cobrar. Mas é absolutamente essencial que eu tenha esse dinheiro neste momento. Eu teria o maior prazer em adiantar-lhe essa quantia do meu próprio bolso agora mesmo, eu disse, se não fosse um pouco acima da minha possibilidade. Por outro lado, se for fazer isso em nome da firma, para ser justo com meu sócio devo insistir que, mesmo em seu caso, todas as precauções comerciais sejam tomadas. Prefiro 1000 vezes que seja assim, disse, apanhando uma caixa de couro preto, quadrada, que depositara ao lado da cadeira. Sem dúvida já ouviu falar da coroa de berilos. Um dos bens públicos mais preciosos do império, observei. Exatamente. Abri o estojo e dentro, sobre um veludo macio cor de carne, repousava a magnífica joia a que se referira. São 39 berilos enormes, disse, e o preço do trabalho em ouro é incalculável. A avaliação mais baixa é o dobro do que lhe pedi. Estou pronto a deixar a coroa como garantia. Peguei o estojo precioso em minhas mãos e olhei um tanto perplexo da coroa para meu ilustre cliente. Dúvida de seu valor? Perguntou. De maneira nenhuma. Duvido apenas. Se é conveniente deixá-la aqui, pode ficar descansado quanto a isso. Nunca faria uma coisa dessa se não tivesse certeza absoluta de que dentro de 4 dias poderei reavê-la. É apenas uma questão de tempo. A garantia é suficiente. Perfeitamente. O senhor compreende, Sr. Holder, que estou lhe dando uma grande prova da confiança que deposito no senhor, com base em tudo o que me disseram a seu respeito. Confio no senhor não só para ser discreto e não dizer uma só palavra sobre esse negócio, como também para proteger essa coroa com todas as precauções possíveis, pois é desnecessário dizer que haveria um enorme escândalo público se alguma coisa acontecesse com ela. Qualquer dano seria tão grave quanto sua perda total, pois não há no mundo inteiro berilos iguais a esses e seria totalmente impossível substituí-los. Mas vou deixá-la com o senhor, com toda a confiança, e virei buscá-la pessoalmente segunda-feira de manhã. Vendo que meu cliente estava ansioso para ir embora, não disse mais nada. Chamei o caixa e dei ordem para que pagasse a quantia de 50.000 libras em notas de 1.000. Quando fiquei sozinho outra vez, com o precioso estojo à minha frente, não pude deixar de pensar com algum receio na imensa responsabilidade que aquilo representava para mim. Não havia dúvida de que, já que se tratava de um bem nacional, haveria um escândalo horrível se acontecesse qualquer coisa com a joia. Cheguei a me arrepender de haver consentido em ficar com ela. Mas era tarde demais para mudar de ideia. Tranquei o estojo em meu cofre particular e voltei ao meu trabalho. Quando terminou o dia, achei que seria imprudente deixar uma coisa tão preciosa no escritório. Cofres de banqueiros já haviam sido arrombados no passado, por que não poderia acontecer o mesmo com o meu? Se isso acontecesse, em que posição terrível eu ficaria?
Portanto, decidi que nos dias seguintes eu iria carregar o estojo comigo de um lado para outro, de modo que nunca ficasse longe de meus olhos. Tendo resolvido isso, chamei um cabriolé e fui para minha casa em Streatham, levando a joia comigo. Só respirei aliviado quando a levei para meus aposentos e a tranquei em uma gaveta do meu quarto de vestir. Agora preciso dizer algo sobre a minha casa, Sr. Holmes, pois quero que compreenda bem a situação. Meu empregado e meu lacaio dormem fora de casa, e podem ser postos inteiramente de lado. Tenho 3 empregadas que estão comigo há muitos anos e que são de absoluta confiança. Uma outra, Lucy Parr, só trabalha para mim há alguns meses. Mas veio com excelentes recomendações e tem sido mais do que satisfatória. É uma moça muito bonita e tem atraído muitos admiradores, que às vezes ficam rondando a casa. Foi o único inconveniente em relação a ela, mas acredito que seja uma boa moça, sob todos os aspectos. Isto quanto aos empregados. Minha própria família é tão pequena que não levarei muito tempo para descrevê-la. Sou viúvo e tenho um filho único, Arthur. Ele tem sido um desgosto para mim, Sr. Holmes, um grande desgosto. Não tenho dúvidas de que a culpa é minha. Todos dizem que eu o estraguei. É muito provável que seja verdade. Quando minha querida esposa faleceu, senti que ele era tudo o que me restava para amar. Não suportava ver o sorriso desaparecer de seu rosto nem por um instante. Nunca lhe neguei coisa alguma. Provavelmente teria sido melhor para nós dois se eu tivesse sido mais rigoroso, mas só queria o bem dele. É claro que minha intenção era que ele herdasse meu negócio, mas não tinha inclinação para isso. Era muito rebelde, muito impetuoso e, para dizer a verdade, não podia confiar nele para lidar com grandes quantias de dinheiro. Quando ainda era muito jovem, tornou-se sócio de um clube muito aristocrático onde, com suas maneiras encantadoras, logo ficou íntimo de homens com muito dinheiro e hábitos extravagantes. Aprendeu a jogar cartas com paradas muito altas e a apostar em corridas de cavalos até que teve de vir a mim várias vezes implorando que adiantasse algum dinheiro de sua mesada para pagar as dívidas de jogo. Tentou mais de uma vez largar a companhia perigosa dessas pessoas, mas em todas essas ocasiões a influência de seu amigo, Lord George Burwell, foi suficiente para atraí-lo de volta. E, na verdade, não me espanto com o fato de que um homem como Lord George Burwell tivesse tanta influência sobre ele, pois o trouxe muitas vezes à minha casa e vi que eu mesmo mal podia resistir à fascinação dele. É mais velho que Arthur, um homem vivido, que já foi a toda parte, já viu tudo e fez de tudo, tem uma conversa brilhante e grande beleza. No entanto, quando penso nele friamente, longe da magia de sua presença, tenho certeza, observando sua maneira cínica de falar e a expressão que às vezes vejo em seus olhos, de que é um homem em quem não se pode confiar. É isso que penso e minha querida Mary também, com sua intuição feminina. Só falta descrever Mary. É minha sobrinha, mas quando meu irmão faleceu, há 5 anos, e a deixou sozinha no mundo, eu a adotei, e desde então a considero minha filha. É um raio de sol em minha casa, doce, meiga, linda, uma excelente dona de casa, tudo que se pode querer em uma mulher. É meu braço direito. Não sei o que faria sem ela. Só em uma coisa ela me contrariou até agora. Meu filho já a pediu em casamento 2 vezes, porque a ama com devoção, mas nas 2 ela o recusou. Acho que se há alguém que poderia atraí-lo para o bom caminho, é ela, e que o casamento poderia mudar inteiramente a vida dele. Mas agora, meu Deus, é tarde demais, tarde. Demais. Agora, Sr. Holmes, o senhor conhece as pessoas que moram em minha casa e posso continuar a minha triste história. Quando estávamos tomando café na sala naquela noite, após o jantar, contei a Arthur e a Mary o que me havia acontecido e que o tesouro precioso estava naquele momento sob nosso teto, omitindo apenas o nome de meu cliente. Lucy Parr, que servirá o café, havia deixado a sala, tenho certeza, mas não posso jurar que a porta estivesse fechada. Mary e Arthur ficaram muito interessados e quiseram ver a famosa coroa, mas achei melhor não mexer nela. Onde a botou? Perguntou Arthur. Em uma gaveta em meu quarto de vestir. Bem, espero que a casa não seja assaltada esta noite, disse Arthur. Está trancada, observei. Ora, qualquer chave serve para abrir aquela sua comoda velha. Quando era mais jovem, eu mesmo a abri com a chave do armário do quarto de depósito. Ele muitas vezes dizia coisas desse gênero sem falar a sério, de modo que não dei atenção ao que disse. Mas ele me seguiu até meu quarto naquela noite, com o rosto muito sério. Olha aqui, papai, disse, de olhos baixos.
Pode me dar 200 libras? Não, não posso, respondi, ríspido. Tenho sido generoso demais com você em matéria de dinheiro. Tem sido muito bondoso, respondeu, mas preciso desse dinheiro, ou nunca mais poderei aparecer no clube outra vez. Isso seria ótimo, exclamei. Talvez, mas não quer que eu saia de lá desonrado, retrucou. Não aguentaria a desgraça. Tenho de arranjar esse dinheiro de qualquer maneira, e se não vai me dar, tenho de procurar outro jeito. Fiquei muito zangado, pois era a terceira vez que me pedia dinheiro nesse mês. Não verá mais um tostão meu, gritei, e com isso ele balançou a cabeça num cumprimento e saiu do quarto sem dizer mais nada. Depois que ele saiu, destranquei a gaveta da comoda, vi que meu tesouro estava seguro e tranquei-a novamente. Em seguida percorri a casa para verificar se estava tudo trancado, uma tarefa que em geral cabe a Mary, mas achei melhor que eu mesma fizesse nessa noite. Quando desci as escadas, vi Mary junto à janela do hall, que ela fechou e trancou quando me aproximei. Diga-me, papai, ela falou, dando-me a impressão de estar um pouco perturbada, deu licença a Lucy para sair hoje à noite? Claro que não. Ela acaba de entrar pela porta dos fundos. Tenho certeza de que foi só até o portão lateral para ver alguém, mas acho que isso não é muito seguro e não devemos deixar que continue. Deve falar com ela de manhã, ou, se preferir, eu mesmo falo. Tem certeza de que está tudo trancado? Certeza absoluta, papai. Dei-lhe um beijo de boa noite e fui para o meu quarto, adormecendo pouco depois. Estou tentando contar-lhe tudo que possa ter alguma relação com o caso, Sr. Holmes, mas peço-lhe que faça perguntas sobre qualquer coisa que não lhe pareça clara. Pelo contrário, sua narrativa é bastante precisa. Estou chegando agora a uma parte da história que quero que seja especialmente clara. Não tenho sono pesado, e a ansiedade que estava sentindo sem dúvida contribuiu para torná-lo mais leve ainda. Por volta de 2 horas, fui acordado por algum ruído dentro de casa. Cessou antes que eu estivesse totalmente acordado, mas tive a impressão de que uma janela fora fechada de maneira suave em algum lugar. Fiquei deitado com os ouvidos atentos. De repente, para meu horror, ouvi o som nítido de passos no quarto. Ao lado. Saí da cama tremendo de medo e olhei pelo canto da porta de meu quarto de vestir. Arthur, gritei, seu vilão. Ladrão. Como ousa tocar nessa coroa? A lamparina de gás estava com a chama baixa, como a deixará, e meu filho desgraçado, vestindo apenas a camisa e calças, estava de pé perto da luz com a coroa nas mãos. Parecia estar torcendo a ponta, ou querendo arrancá-la com toda a força. Ao ouvir meu grito, ele a deixou cair e ficou pálido como morto. Peguei a coroa e examinei-a. Uma das pontas de ouro, com 3 berilos, estava faltando. Seu canalha, gritei, fora de mim de tanta raiva. Você a destruiu. Desonrou-me para sempre. Onde estão as pedras que você roubou? Roubei, exclamou. Sim, seu ladrão, berrei, sacudindo-o pelos ombros. Não está faltando nenhuma pedra. Não pode estar faltando, ele disse. Estão faltando 3. E você sabe onde estão. Será que vou ter de chamá-lo de mentiroso, além de ladrão? Não vi você tentando arrancar mais um pedaço? Já me insultou demais, ele disse. Não vou mais suportar isso. Não direi nenhuma palavra sobre este assunto, já que resolveu me insultar. Deixarei sua casa de manhã e vou tentar minha vida sozinho. Você a deixará pelas mãos da polícia, gritei, louco de desgosto e raiva. Vou investigar este assunto até o fim. Não vai conseguir arrancar nada de mim, disse com uma violência que nunca pensei que pudesse demonstrar. Se quer chamar a polícia, então eles que descubram o que puderem. A essa altura, a casa toda estava acordada, porque eu gritara de raiva. Mary foi a primeira a entrar correndo no meu quarto, e quando viu a coroa e a cara de Arthur, compreendeu tudo e, com um grito, caiu desmaiada. Mandei a criada buscar a polícia e deixei a investigação em suas mãos no mesmo instante. Quando o inspetor e um guarda entraram em casa, Arthur, que estava de pé, com os braços cruzados e uma expressão sombria, perguntou se era minha intenção acusá-lo de roubo. Respondi que não era mais um assunto particular, que se tornará público, já que a coroa era um bem nacional. Eu decidirá que a lei deveria tomar conta de tudo.
Pelo menos, ele pediu, não faça com que seja preso de imediato. Seria bom para o senhor, e também para mim, se eu pudesse sair de casa por 5 minutos. Para poder fugir, ou esconder o que você roubou, respondi. E então, percebendo a terrível posição em que me encontrava, implorei que se lembrasse de que não só a minha honra, mas também a honra de alguém muito superior, estava em jogo, e queria provocar um escândalo que abalaria a nação. Ele poderia evitar tudo isso se me dissesse o que fizera com as 3 pedras que faltavam. É melhor encarar o fato, eu disse. Você foi pego em flagrante e nenhuma confissão tornaria sua culpa mais odiosa. Se você apenas se retratar, como pode fazer, e nos disser onde estão os berilos, tudo será esquecido e perdoado. Guarde seu perdão para quem pedir, respondeu, virando as costas com desdém. Vi que ele estava insensível demais para que minhas palavras o influenciassem. Só havia uma coisa a fazer. Chamei o inspetor e mandei prendê-lo. Fizeram imediatamente uma busca, não só revistando, mas também seu quarto e todos os lugares da casa onde ele poderia ter escondido as pedras, mas não encontraram nenhum vestígio delas, nem o rapaz abriu a boca, apesar de todas as nossas súplicas e ameaças. Hoje de manhã ele foi transferido para uma cela, e eu, depois de passar por todas as formalidades policiais, vim aqui correndo para lhe implorar que use sua habilidade para esclarecer o assunto. A polícia confessou abertamente que, no momento, não pode fazer nada. O senhor pode gastar tudo o que for necessário. Já ofereci uma recompensa de 1000 libras. Meu Deus, o que devo fazer? Perdi minha honra, minhas pedras e meu filho, tudo em uma noite. O que vou fazer? Segurou a cabeça com as mãos e balançou o corpo de um lado para outro, murmurando baixinho como uma criança cujo sofrimento se tivesse tornado insuportável. Sherlock Holmes ficou sentado em silêncio por alguns minutos, com a testa franzida e os olhos fixos no fogo. O senhor recebe muita gente? Perguntou. Não, a não ser meu sócio e sua família, e às vezes algum amigo de Arthur. Lord George Burwell esteve lá várias vezes ultimamente. Ninguém mais, acho. Sai muito socialmente? Arthur sai. Mary e eu ficamos em casa. Nenhum de nós dois gosta muito de sair. Isso não é comum para uma moça. Ela é muito tranquila. Além disso, não é tão moça assim. Já tem 24 anos. O que aconteceu, pelo que disse, parece que a abalou muito também. Profundamente. Está ainda pior do que eu. Nenhum dos dois tem a menor dúvida de que seu filho é culpado? Como podemos ter se eu o vi, com meus próprios olhos, com a coroa nas mãos? Não considero isso uma prova conclusiva. O resto da coroa foi danificado de alguma maneira? Sim, ela ficou torcida. Não acha, então, que ele talvez estivesse tentando consertá-la? Deus o abençoe. Está fazendo o que pode por ele e por mim. Mas é uma tarefa impossível. O que estava fazendo ali, em primeiro lugar? Se seu objetivo era inocente, por que não disse logo? Exatamente. E se fosse culpado, por que não inventou uma mentira? Seu silêncio, a meu ver, pode ser pelas 2 razões. Há vários pontos singulares nesse caso. O que a polícia achou do barulho que o acordou? Acharam que poderia ter sido provocado por Arthur, ao fechar a porta de seu quarto. Muito pouco provável. Um homem com a intenção de praticar um crime não iria bater uma porta e acordar a casa inteira. E o que disseram do desaparecimento das pedras? Ainda estão examinando o assoalho e os móveis na esperança de encontrá-las. Pensaram em procurar fora da casa? Sim, eles têm demonstrado uma energia extraordinária. Já examinaram minuciosamente o jardim inteiro. Bem, disse Holmes, não é óbvio para o senhor agora que esse assunto é muito mais complexo do que o senhor ou a polícia pensaram de início? Pareceu-lhe ser um caso muito simples. Para mim, parece extremamente complicado. Considere o que sua teoria representa. O senhor supõe que seu filho saiu da cama, foi, com grande risco, ao seu quarto de vestir, abriu sua comoda, tirou a coroa, quebrou com esforço um pedaço, foi para outro lugar, escondeu 3 pedras das 39 tão bem que ninguém conseguiu achá-las e depois voltou com as outras 36 para o quarto onde se expunha ao risco extremo de ser encontrado. Agora pergunto ao senhor, essa teoria é convincente? Mas não existe outra, exclamou o banqueiro, com um gesto de desespero.
Se seus motivos eram inocentes, por que não os explica? É nossa tarefa descobrir isso, respondeu Holmes. De modo que agora, se me permite, Sr. Holder, vamos para Streatham juntos, passar uma hora examinando mais atentamente os detalhes. Meu amigo insistiu que os acompanhasse em sua expedição, o que estava ansioso para fazer, pois minha curiosidade e compaixão haviam sido despertadas pela história que tínhamos acabado de ouvir. Confesso que a culpa do filho do banqueiro parecia tão evidente para mim quanto para seu infeliz pai, mas eu ainda tinha tanta confiança na opinião de Holmes que senti que devia haver motivos para se ter esperança, já que ele não estava satisfeito com a explicação dada. Quase não disse uma palavra no trajeto para o longínquo subúrbio ao sul da cidade. Ficou sentado com o queixo afundado no peito e o chapéu puxado sobre os olhos, mergulhado em profundos pensamentos. Nosso cliente parecia ter adquirido novo ânimo com um pequeno vislumbre de esperança que lhe fora apresentado e chegou até a conversar descontraidamente comigo sobre os seus negócios. Uma curta viagem de trem e uma caminhada ainda mais curta nos levaram a Fairbairn, a modesta residência do grande financista. Fairbairn era uma casa quadrada de bom tamanho, de pedras brancas, um pouco afastada da rua. Uma entrada da largura de 2 carruagens e um gramado coberto de neve se estendiam até os 2 grandes portões de ferro que fechavam a entrada. À direita havia um grupo denso de arbustos que levava a um caminho estreito entre 2 sebes, que ia da estrada até a porta da cozinha e que era a entrada de serviço. À esquerda havia uma alameda que levava à estrebaria e que não ficava dentro da propriedade. Era uma via pública, embora pouco usada. Holmes nos deixou parados em frente à porta e caminhou lentamente em volta da casa. Passou pela frente, percorreu a entrada de serviço e, dando a volta pelo jardim, chegou à alameda que ia para a estrebaria. Demorou tanto que o Sr. Holder e eu fomos para a sala de jantar e esperamos perto da lareira. Estávamos sentados em silêncio quando a porta se abriu e uma moça entrou. Era mais alta que a média, esbelta, com cabelos e olhos escuros, que pareciam mais escuros ainda em contraste com a pele. Muito pálida. Acho que nunca vi um rosto de mulher tão pálido. Os lábios também eram descorados, mas os olhos estavam vermelhos de chorar. Quando entrou silenciosamente na sala, senti o impacto de sua dor profunda, muito mais do que com o banqueiro de manhã, o que era surpreendente, pois era óbvio que era uma mulher forte, com imensa capacidade de autocontrole. Ignorando minha presença, aproximou-se do tio e passou a mão pelos seus cabelos, num gesto meigo e carinhoso. Deu ordem para que soltassem Arthur, não foi, papai? Perguntou. Não, minha filha, o caso tem que ser investigado até o fim. Mas tenho certeza de que ele é inocente. Sabe o que são os instintos de uma mulher. Sei que ele não fez nada de mal, e o senhor vai se arrepender de ter sido tão severo. Por que ficou calado se é inocente? Quem sabe? Talvez porque estivesse muito zangado pelo fato de o senhor ter suspeitado dele. Como poderia deixar de suspeitar dele se o vi com a coroa nas mãos? Oh, mas só pegara nela para olhar. Por favor, acredite em mim, sei que ele é inocente. Deixe isso de lado, não diga mais nada. É horrível pensar em nosso querido Arthur na prisão. Não vou deixar nada de lado até as pedras serem encontradas, nunca, Mary. Sua afeição por Arthur a está deixando cega em relação às horríveis consequências para mim. Em vez de abafar o assunto, trouxe um cavalheiro de Londres para fazer uma investigação mais minuciosa. Este cavalheiro? Perguntou, virando-se para mim. Não, o amigo dele. Queria ficar só. Está andando pela Alameda da Estrebaria neste momento. A Alameda da Estrebaria? Ergueu as sobrancelhas escuras. O que espera encontrar lá? Ah, deve ser ele que chega. Espero, senhor, que consiga provar o que eu tenho certeza de que é a verdade, que meu primo Arthur é inocente desse crime. Concordo inteiramente com a senhora e espero, como a senhora, que possa prová-lo, disse Holmes, voltando até o capacho para sacudir a neve dos sapatos. Creio que tenho a honra de falar com a sorta Mary Holder. Posso fazer-lhe 1 ou 2 perguntas? Sem dúvida, senhor, se é para ajudar a esclarecer este horrível mistério. Não ouviu nada na noite passada? Nada, até meu tio começar a falar em voz alta. Ouvi isso, e desci. Fechou todas as janelas e portas na noite anterior. Trancou todas as janelas? Sim. Estavam todas trancadas esta manhã? Estavam. Tem uma criada que tem um namorado? Acho que comentou com seu tio na noite passada que ela saíra para vê-lo?
Sim, e foi ela que nos serviu na sala e que talvez tenha ouvido os comentários de meu tio sobre a coroa. Entendo. Está sugerindo que ela podia ter saído para contar ao namorado e que os dois podem ter planejado o roubo. Mas de que adiantam todas essas teorias vagas? Exclamou o banqueiro com impaciência. Se eu lhe disse que vi Arthur com a coroa nas mãos? Espere um pouco, Sr. Holder. Voltaremos a esse ponto. A respeito dessa moça, Sorta Holder. A senhora viu voltar pela porta da cozinha, suponho? Sim. Quando fui verificar se a porta estava trancada, encontrei-a entrando sorrateiramente. Vi o homem, também, no escuro. A senhora o conhece? Ah, sim. É o rapaz que traz nossas verduras. Seu nome é Francis Prosper. Ele estava, disse Holmes, à esquerda da porta, isto é, tinha ido até mais longe no caminho do que era necessário para chegar à porta? Sim. E é um homem que tem uma perna de pau? Algo parecido com medo surgiu nos olhos escuros e expressivos da moça. O senhor parece um mágico, disse. Como sabe disso? Ela sorriu, mas o rosto magro de Holmes continuou sério. Gostaria muito de ir lá em cima agora, disse. Provavelmente vou. Querer examinar o lado de fora outra vez. Talvez seja melhor verificar as janelas de baixo antes de subir. Foi depressa de uma para outra, parando apenas na janela grande que dava do hall para a alameda da cocheira. Esta ele abriu, e examinou com cuidado o peitoril com sua lente de aumento. Agora vamos subir, disse. O quarto de vestir do banqueiro era mobiliado com simplicidade, um tapete cinza, uma grande comoda e um espelho. Holmes foi primeiro até a comoda e examinou a fechadura. Qual foi a chave usada para abri-la? Perguntou. A que meu filho mencionou, a do armário do quarto usado como depósito de lenha. E onde está essa chave? É essa que está aí em cima. Sherlock Holmes pegou a chave e abriu a comoda. É uma fechadura silenciosa, disse. Não é de admirar que não o tenha acordado. Esse estojo, suponho, contém a coroa. Vamos dar uma olhada. Abriu o estojo e, tirando o diadema, depositou-o sobre a mesa. Era uma mostra magnífica da arte da joalheria e as 36 pedras eram as mais lindas que já vi. Em um dos lados da coroa havia um pedaço quebrado, deixando uma borda irregular, onde a ponta que segurava 3 pedras havia sido arrancada. Bem, Sr. Holder, disse Holmes, aqui está uma ponta igual a que infelizmente desapareceu. Peço-lhe que tente quebrá-la. O banqueiro recuou horrorizado. Nem pensaria em fazer uma coisa dessas, disse. Então eu mesmo faço. Holmes fez a máxima pressão sobre a ponta, mas nada aconteceu. Senti que cedia um pouco, disse, mas, embora eu tenha uma força excepcional nos dedos, levaria um tempo enorme para quebrar um pedaço. Um homem comum não conseguiria. E então, o que acha? Que aconteceria se eu conseguisse quebrar a coroa, Sr. Holder? Haveria um estalo semelhante a um tiro de revólver. Vai me dizer que tudo isso aconteceu a poucos passos de sua cama e que o senhor não ouviu nada? Não sei o que pensar. Tudo está muito confuso. Mas talvez fique mais claro à medida que prosseguirmos. O que a senhora acha, Sorta Holder? Confesso que estou tão perplexa quanto meu tio. Seu filho não usava sapatos nem chinelos quando viu? Não usava nada, a não ser a calça e a camisa. Obrigado. Na verdade, fomos favorecidos por uma sorte extraordinária nessa investigação e será inteiramente culpa nossa se não conseguirmos elucidar o mistério. Com sua permissão, Sr. Holder, continuarei minhas investigações lá fora. Preferiu sair sozinho, pois explicou que pegadas desnecessárias dificultariam sua tarefa. Trabalhou durante 1 hora ou mais, voltando enfim com os pés cheios de neve e a expressão impenetrável como sempre. Acho que vi tudo o que há para ver, Sr. Holder, disse. Posso ajudá-lo mais voltando aos meus aposentos. Mas as pedras, Sr. Holmes, onde elas estão? Não posso dizer. O banqueiro torceu as mãos. Nunca mais as verei, exclamou. E meu filho, o senhor me dá alguma esperança? Minha opinião continua a mesma. Mas, pelo amor de Deus, que drama foi esse que ocorreu em minha casa ontem à noite?
Se o senhor puder ir a Baker Street amanhã de manhã, entre 9 e 10 horas, terei o prazer de fazer o possível para tornar tudo mais claro. Entendo que me dá carte blanche para agir pelo senhor, desde que recupere as pedras, e que não há limite para a quantia que eu tenha de gastar. Daria toda a minha fortuna para recuperar as pedras. Muito bem. Estudarei o assunto até lá. Bem, até logo. É possível que eu tenha de voltar aqui antes desta noite. Era evidente para mim que meu amigo já chegará a uma conclusão, embora eu não tivesse a menor ideia de qual poderia ser. Várias vezes na viagem de volta para casa tentei sondá-lo a esse respeito, mas ele sempre desviava a conversa para outro assunto, até que desisti. Ainda não eram 15 horas quando entramos em nossa sala. Ele foi para o quarto e desceu poucos minutos depois vestido como um vagabundo. Com a gola do casaco puído e lustroso levantada, uma echarpe vermelha suja e botas gastas, era um perfeito espécime da classe. Acho que estou passável, disse, olhando-se no espelho acima da lareira. Gostaria que viesse comigo, Watson, mas receio que não dê certo. Pode ser que esteja na pista certa ou pode ser que esteja perseguindo um fantasma. Em pouco tempo saberei qual dos dois. Espero estar de volta dentro de algumas horas. Cortou uma fatia do pernil que estava em cima do aparador, colocou-a entre duas fatias de pão e, enfiando essa minguada refeição no bolso, partiu para sua expedição. Estava terminando meu chá quando ele voltou, evidentemente de ótimo humor, balançando na mão uma velha bota com elástico dos lados. Atirou-a em um canto e serviu-se de chá. Só parei um instante, disse. Vou sair de novo agora mesmo. Aonde vai? Oh, do outro lado de West End. Talvez demore bastante. Não espere por mim, posso chegar muito tarde. Como estão indo as coisas? Oh, mais ou menos. Não posso me queixar. Fui até Streatham, mas não falei com ninguém na casa. É um problema muito interessante, desses que pago para esclarecer. Mas não posso ficar aqui conversando, tenho de trocar essas roupas vergonhosas e voltar a ser um homem respeitável. Vi pelo seu jeito que tinha bons motivos para estar satisfeito, mais do que suas palavras deixavam transparecer. Os olhos brilhavam e havia até um pouco de cor em suas faces pálidas. Subiu as escadas depressa e pouco depois ouvi a porta do hall bater, o que queria dizer que ele estava mais uma vez em campo. Esperei até meia-noite, mas não havia sinal dele, de modo que fui para o meu quarto. Era comum ficar fora de casa dias e noites a fio quando seguia uma pista, e essa demora não me espantou. Não sei a que horas voltou, mas, quando desci para o café no dia seguinte, lá estava ele com uma xícara de café em uma das mãos e o jornal na outra, com ar repousado e bem vestido como sempre. Perdoe-me por ter começado sem você, Watson, disse, mas deve lembrar-se de que nosso cliente tem hora marcada hoje cedo. Ora, já passa das 9 horas, respondi. Acho que é ele que está chegando. Ouvi a campainha. Era realmente nosso amigo, o banqueiro. Fiquei chocado com a transformação que se operara nele, pois o rosto, normalmente largo e maciço, estava agora emaciado e murcho, e os cabelos pareciam bem mais brancos. Entrou com um jeito cansado e letárgico, que era muito mais doloroso que a violência do dia anterior, e deixou-se cair na poltrona que puxei para ele. Não sei o que fiz para ser castigado dessa maneira, disse. Há apenas 2 dias eu era um homem feliz e próspero, sem nenhum problema. Agora enfrento uma velhice solitária e sem honra. Um desgosto vem atrás do outro. Minha sobrinha Mary me abandonou. Abandonou-o? Sim. Sua cama esta manhã estava intacta, seu quarto estava vazio e havia um bilhete para mim na mesa do hall. Disse-lhe ontem à noite, com pesar e não com raiva, que se ela tivesse se casado com meu filho, talvez tudo tivesse sido diferente. Talvez não devesse ter dito isso. É a isso que ela se refere neste bilhete. Meu querido tio, sinto que fui eu a causa desses problemas, e que, se tivesse agido de modo diferente, essa desgraça não teria acontecido. Não poderei, com essa ideia em minha mente, nunca mais ser feliz debaixo de seu teto e sinto que devo deixá-lo para sempre. Não se preocupe com meu futuro, pois está garantido. E, acima de tudo, não me procure, porque será inútil e prejudicial para mim. Na vida e na morte, serei sempre a que muito lhe quer. Mary. O que ela quer dizer com este bilhete, Sr. Holmes? Acha que indica suicídio? Não, nada disso. Talvez seja a melhor solução. Acho, Sr. Holder, que o senhor está chegando ao fim de seus problemas. Ah!
O senhor está dizendo isso. O senhor ouviu alguma coisa, Sr. Holmes. O senhor descobriu alguma coisa. Onde estão as pedras? Não considera 1000 libras cada uma delas um preço excessivo? Pagaria até 10. Isto não será necessário. 3.000 libras são suficientes. E há uma pequena recompensa, imagino. Está com seu talão de cheques? Aqui está uma pena. É melhor fazer o cheque de 4.000 libras. Com um ar aturdido, o banqueiro preencheu o cheque. Holmes foi até a escrivaninha, tirou um pedaço triangular de ouro com 3 pedras engastadas e jogou-o sobre a mesa. Com uma exclamação de alegria, nosso cliente o agarrou. O senhor conseguiu. Balbuciou. Estou salvo. Estou salvo. A reação de alegria foi tão violenta quanto fora sua dor, e apertou as pedras contra o peito. Há mais uma coisa que o senhor deve, Sr. Holder, disse Sherlock Holmes, outra vez. Devo. Ele pegou a pena. Diga quanto eu pagarei. Não, a dívida não é comigo. O senhor deve um pedido de desculpas, com toda humildade, àquele nobre rapaz, seu filho, que se portou neste caso de uma maneira que me deixaria orgulhoso se meu próprio filho se portasse assim, se eu tivesse filhos. Então não foi Arthur que roubou as pedras. Eu lhe disse ontem e repito hoje que não foi ele. Tem certeza? Então vamos vê-lo agora mesmo, para dizer-lhe que sabemos a verdade. Ele já sabe. Quando esclareci tudo, tive uma entrevista com ele, vendo que não ia me contar a história, eu a contei a ele. Sendo assim, teve de admitir que eu estava com a razão e acrescentou alguns pequenos detalhes que ainda não estavam bem claros para mim. Mas suas novidades de hoje talvez o façam falar. Pelo amor de Deus, conte-me então que mistério extraordinário é esse. Vou contar e vou mostrar-lhe de que maneira cheguei a uma conclusão. E deixe-me dizer, em primeiro lugar, o que é mais difícil para mim falar e mais difícil para o senhor ouvir. Houve um entendimento entre sua sobrinha, Mary, e Lord George Burwell. Fugiram juntos. Minha Mary? Impossível. Infelizmente, é mais do que possível, é um fato. Nem o senhor nem seu filho conheciam o verdadeiro caráter desse homem quando o admitiram em seu círculo familiar. É um dos homens mais perigosos da Inglaterra, um jogador arruinado, um vilão totalmente desesperado, um homem sem coração nem consciência. Sua sobrinha não sabia nada a respeito de homens assim. Quando declarou seu amor por ela, como fizera com centenas antes dela, Mary ficou convencida de que fora a única a tocar seu coração. Só o demônio sabe o que ele lhe disse, mas finalmente ela se tornou um instrumento dele e tinha o costume de vê-lo quase todas as noites. Não posso, não quero acreditar nisso, exclamou o banqueiro, com o rosto lívido. Então vou contar-lhe o que aconteceu em sua casa naquela noite. Sua sobrinha, quando viu que o senhor tinha ido para seu quarto, desceu sorrateiramente e conversou com seu amante pela janela que dá para a alameda da estrebaria. Ele ficou tanto tempo de pé ali que seus pés comprimiram a neve, deixando marcas. Ela contou-lhe sobre a coroa, despertando sua ganância por ouro, e ele a convenceu a fazer o que ele queria. Não tenho dúvida alguma de que ela amava o senhor, mas em algumas mulheres o amor por um homem destrói todos os outros amores, e acho que ela era uma dessas. Mal ouvirá as instruções que ele lhe dava quando viu o senhor descendo as escadas, e então fechou a janela depressa, falando da empregada e seu namorado de perna de pau, o que era verdade. Seu filho, Arthur, foi para a cama depois de ter falado com o senhor, mas não conseguiu dormir porque estava preocupado com a dívida do clube. No meio da noite ouviu o ruído de alguém passando pela sua porta, então levantou-se, olhando da porta, ficou surpreso ao ver sua prima andando de modo furtivo pelo corredor até desaparecer em seu quarto de vestir. Completamente atônito, o rapaz enfiou umas roupas e esperou no escuro para ver o que iria acontecer. Pouco depois ela saiu do quarto e, à luz da lâmpada do corredor, seu filho viu que ela carregava a preciosa coroa. Ela desceu as escadas, e ele, tremendo de horror, correu e se escondeu atrás da cortina perto de sua porta, de onde podia ver o que se passava no hall, embaixo. Viu-a abrir a janela sorrateiramente, entregar a coroa a alguém na escuridão e fechá-la outra vez, correndo de volta para o quarto e passando bem perto de onde ele estava escondido. Enquanto ela estava em cena, ele não podia agir sem expor a mulher que amava. Mas no momento em que ela desapareceu no quarto, ele compreendeu que isso seria uma desgraça para o senhor e como era importante procurar consertar a situação.
Correu pelas escadas do jeito que estava, descalço, abriu a janela, saltou na neve e correu pela alameda, onde podia ver um vulto escuro ao luar. Lord George Burwell tentou fugir, mas Arturo pegou-o e... Houve uma briga entre eles, seu filho puxando um lado da coroa e seu adversário, o outro. Na confusão, seu filho bateu em Lord George e feriu-o no olho. De repente, alguma coisa se partiu e seu filho, vendo que estava com a coroa nas mãos, voltou correndo, fechou a janela, subiu até o seu quarto, e acabará de notar que a coroa estava retorcida e procurava consertá-la quando o senhor apareceu. Será possível? Balbuciou o banqueiro. Então o senhor fez com que ele se zangasse insultando no momento em que ele achava que merecia seu mais profundo agradecimento. Não podia explicar a verdade dos fatos sem trair a pessoa que sem dúvida não merecia a menor consideração. No entanto, ele assumiu a atitude mais cavalheiresca e guardou o segredo. E foi por isso que ela gritou e desmaiou quando viu a coroa, exclamou o Sr. Holder. Oh, meu Deus! Que cego idiota eu fui! E ele me pedindo para sair por 5 minutos. Meu pobre rapaz queria ver se o pedaço que faltava estava no local da briga. Como fui injusto com ele! Quando cheguei à sua casa, continuou Holmes, fui logo examinar cuidadosamente em volta para ver se havia alguma pista na neve que pudesse me ajudar. Sabia que não caíra mais neve desde a noite anterior, e também que houvera uma geada e a neve congelara, preservando qualquer impressão. Segui o caminho da entrada de serviço, mas ele estava pisado e repisado, e não era possível distinguir as pegadas. Mas um pouco adiante, do outro lado da porta da cozinha, uma mulher estivera conversando com um homem, e uma marca redonda de um lado mostrava que ele tinha uma perna de pau. Pude até ver que eles haviam sido interrompidos, pois a mulher correrá de volta para a porta, como provavam as marcas profundas da ponta dos pés e muito superficiais do calcanhar, enquanto perna de pau esperara um pouco e depois fora embora. Na ocasião pensei que poderia tratar-se da empregada e seu namorado, de quem o senhor já me falará, e que foi confirmado. Posteriormente, passei pelo jardim sem ver nada além de pegadas sem direção precisa, que julguei serem da polícia, mas, quando cheguei à alameda da estrebaria, descobri uma história longa e complexa escrita na neve à minha frente. Havia uma linha dupla de pegadas de um homem de botas e uma segunda linha dupla, que, para minha satisfação, vi que pertencia a um homem descalço. Tive certeza, pelo que o senhor me dissera, que esta última era de seu filho. O primeiro andara em ambas as direções, mas o outro correrá rapidamente. Como em certos lugares suas pegadas estavam em cima das depressões causadas pelas botas, era evidente que ele seguirá o outro. Segui as marcas e descobri que levavam à janela do hall, onde o Botas havia afundado a neve enquanto esperava. Fui então para o outro extremo, que ficava a uns 100 metros ou mais. Vi o lugar onde Botas virara, onde a neve estava toda pisada e amassada, como se tivesse havido uma luta, e por fim, o local onde algumas gotas de sangue haviam caído, para provar que estava certo. Botas correrá então pelo caminho e outras pequenas manchas de sangue mostravam que era ele que estava machucado. Quando alcançou a estrada na outra extremidade, vi que a neve havia sido retirada, e foi o fim dessa pista. Ao entrar na casa, entretanto, examinei, como deve-se lembrar, o peitoril da janela do hall com a lente e pude ver logo que alguém havia saído por ela. Pude distinguir marcas de dedos e calcanhar onde um pé molhado se apoiara ao entrar. Eu estava começando então a formar uma imagem do que havia acontecido. Um homem ficará esperando do lado de fora da janela. Alguém lhe trouxera a joia. Esta cena fora vista por seu filho, que perseguiu o ladrão, lutou com ele. Ambos puxaram a coroa e a combinação de seus esforços causou danos que nenhum dos dois sozinho poderia causar. Seu filho voltou com a joia, mas deixará um pedaço nas mãos do adversário. Até aí, tudo bem. A questão agora era, quem era o homem, e quem lhe dera a coroa? É um velho preceito meu que, quando se exclui o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Sabia que não fora o senhor que trouxera a coroa, então só restavam sua sobrinha e as empregadas. Mas, se fossem as empregadas, por que seu filho se deixaria acusar em seu lugar? Não poderia haver nenhum motivo. Mas ele amava sua prima e, portanto, havia um excelente motivo para guardar seu segredo, principalmente por se tratar de um segredo vergonhoso. Quando me lembrei de que o senhor a vira perto daquela janela e que ela desmaiou quando viu a coroa outra vez, minha suposição transformou-se em certeza. E quem poderia ser seu cúmplice? Um namorado, evidentemente, pois quem mais poderia anular o amor e a gratidão que ela sentia pelo senhor?
Sabia que saíam pouco, que seu círculo de amigos era muito restrito. Mas Lord George Burwell fazia parte desse círculo. Já ouvirá dizer que ele era um homem de péssima reputação entre as mulheres. Devia ser ele quem usava aquelas botas e ficará com as pedras. Mesmo sabendo que Arthur o desmascarara, devia achar que estava seguro, porque o rapaz não podia dizer uma palavra sem comprometer sua própria família. Seu bom senso lhe dirá o que fiz em seguida. Disfarcei-me de vagabundo, fui até a casa de Lord George, consegui fazer amizade com seu criado de quarto, soube que seu patrão cortara o rosto na noite anterior, e, enfim, confirmei tudo comprando, por 6 shillings, um par de sapatos velhos dele. Com eles na mão, fui até Streatham e verifiquei que correspondiam perfeitamente às pegadas. Vi um sujeito maltrapilho na Alameda ontem à noite, disse o Sr. Holder. Exatamente. Era eu. Quando vi que tinha encontrado o homem que procurava, vim para casa e troquei de roupa. O papel que tive de desempenhar então era bastante delicado, pois sabia que era preciso impedir o processo para evitar um escândalo, e que um vilão tão astuto logo veria que estávamos de mãos atadas. Fui vê-lo. A princípio, é claro, negou tudo. Mas, quando lhe contei em detalhes tudo o que havia acontecido, tentou me ameaçar e pegou uma arma que estava pendurada na parede. Mas eu conhecia-o homem, e encostei uma pistola na cabeça dele antes que ele pudesse me atingir. Aí ficou um pouco mais razoável. Disse-lhe que pagaríamos pelas pedras que estavam em seu poder, 1000 libras cada uma. Isso provocou sua primeira reação de arrependimento até então. Que diabos, disse, eu vendi as 3 por 600. Consegui obter dele o endereço do comprador com a promessa de que não seria processado. Fui logo procurar o outro, e depois de muito barganhar consegui as pedras por 1000 libras cada. Em seguida fui ver seu filho, disse-lhe que estava tudo bem, e por fim fui para a cama por volta de 2 horas, depois do que posso chamar de um dia duro de trabalho. Um dia que salvou a Inglaterra de um grande escândalo público, disse o banqueiro, levantando-se. Sr. Holmes, não tenho palavras para lhe agradecer, mas verá que sei expressar minha gratidão pelo que o senhor fez. Sua perícia realmente ultrapassou tudo o que eu já ouvirá falar. E agora vou voando para ver meu filho, para pedir-lhe perdão pela injustiça que cometi. Quanto ao que me disse sobre a pobre Mary, estou desolado. Nem mesmo sua perícia pode me dizer onde ela se encontra neste momento. Acho que podemos afirmar com certeza, disse Holmes, que ela está onde estiver Lord George Burwell. Também é certo que, sejam quais forem seus pecados, em breve eles receberão um castigo mais que suficiente.